PDT, PSB e Rede, que são os nossos partidos de oposição. Eu pediria a todos que estão na sala que pudessem fechar, então, o microfone, para evitar interferência. Então, verifique aí quem está com o microfone aberto, por favor, fechar, nós estamos tendo algum nível de interferência. E este ato hoje é um ato importante, é um ato de solidariedade aos trabalhadores da Ford e também de outras empresas metalúrgicas, e repúdio a política do governo Bolsonaro, que mais uma vez faz o mal para o país agora numa política de desindustrialização e, portanto, coloca lenha na fogueira do desemprego, da miséria que tem, infelizmente, graçado pelo país. Vivemos um período difícil, um período onde a crise econômica, fruto de uma política econômica ultraliberal, conservadora, tem levado o povo brasileiro ao desemprego e à miséria, como eu disse, mas agravada ainda pela crise da pandemia, que o governo trata de forma genocida, levando à morte de pessoas. São mais de 218 mil famílias, pessoas que morreram e famílias que têm, portanto, mortes, né? A lamentar e a chorar. Nossa solidariedade a todas essas famílias também. Mas, além disso, agravado por uma crise social e uma crise política, pois é um governo que, ao invés de unir o país num momento tão difícil, ele desune, trabalha sempre com essa política de morte, política de desemprego. Então, as características deste governo levam ao agravamento da crise política também. E, neste momento, fechar fábricas como a da Ford são milhares e milhares, centenas de milhares de empregos indiretos que o Brasil perde e, portanto, perde muito na sua produção. É o que nós estamos vendo agora neste caso da Ford. Além disso, agrava-se também uma crise de dimensões agora de corrupção. Comentava aqui com a deputada Fernanda Melchiona, agora o governo é pego com a boca na botija, com gastos de quase 2 bilhões de cartão na compra de produtos superfaturados como leite moça, chicletes e outros absurdos. E já faz parte da política da família Bolsonaro há pelo menos 28 anos de denúncias deste tipo de corrupção familiar e de aproveitamento deles no parlamento e no Estado brasileiro. Então, o caldo de tudo isso é uma crise profunda e quem paga por ela é o povo trabalhador. Este ato de hoje, então, ele tem esta característica central do repúdio às demissões e ao fechamento de empresas, notadamente da Ford. Eu queria aqui agradecer a presença de cada um e cada uma. Nós estamos transmitindo via Facebook, YouTube, e estamos com a sala com vários representantes dos sindicatos dos metalúrgicos na Bahia, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Estamos também com representantes das centrais sindicais. Depois nós vamos numerar a todos, vários parlamentares dos partidos que eu já citei. Enfim, nós queremos realizar um ato e, ao mesmo tempo, ver as medidas de encaminhamento que nós teremos daqui a pouco. O deputado Vicentinho e o deputado Zaratini, que tinham solicitado a organização deste evento inicialmente, estão numa reunião com o presidente do Congresso e presidente do Senado, o senador Alcolumbre, tratando exatamente deste tema. Coincidiu o horário que eles solicitaram com os sindicatos para ter uma audiência com o presidente do Congresso. Quando eles chegarem, eles vão nos passar também os encaminhamentos que tiveram com o presidente do Congresso. Mas a nossa ideia é buscar reverter essas demissões, porque isso é mais caldo de cultura do agravamento da crise econômica em cima dos trabalhadores brasileiros. Então, muito obrigado à presença de todos e todas. Eu vou passar inicialmente, conforme combinado,
a palavra para o Luiz, do DIEESE. Ele terá 10 minutos, Luiz, para fazer uma análise do DIEESE sobre esta situação, e a partir daí nós vamos ouvir também os representantes de trabalhadores e trabalhadoras. Muito obrigado a todos e todas. Viva o povo brasileiro, abaixo o desemprego. Vamos retomar no Brasil uma política justa para todo o povo brasileiro. Pois não, Luiz? Com palavra. Bom dia, deputado Rogério Correia, espero que me ouçam bem. Cumprimentar também as deputadas Fernanda Melchiona e Alice Portugal, em nome de vocês, todos os parlamentares presentes. Cumprimentar aqui Paulo Caires e Mônica Veloso, já com a logomarca da Industriol, e ex-presidente do DIEESE, em nome deles também todos os dirigentes sindicais aqui presentes e todos os que nos assistem, né? Eu inicialmente vou dividir minha fala em 2 pedaços, tá? E vou fazer a metáfora do iceberg para isso. A chamada dessa audiência pública, ela toca no fechamento da Ford, que é a ponta de um gigantesco iceberg, que é a desindustrialização que nós estamos vivendo nos últimos anos de forma acelerada. A gente tem graves efeitos desse processo de desindustrialização, especialmente desde 2015. Não é a primeira vez que nós vivemos, mas é a primeira vez de uma forma tão acelerada. Nós vivemos isso nos anos 90, mas ao longo de toda a década, e nos recuperamos a partir do ano 2000 e principalmente de 2002, 2003. E eu vou iniciar com o significado da saída da Ford do Brasil, né? Não apenas da Bahia, mas também do Brasil, a partir da nota técnica que o próprio DIEESE publicou recentemente. Eu estou aqui seguindo um roteiro e não estarei olhando, portanto, a nossa tela do Zoom. Se for preciso me alertar, por favor, me chame, ok? Então, em primeiro lugar, né, nós estamos falando de uma empresa centenária no Brasil, que atravessou aí desde 1919 e cresceu ao longo desse período com uma série de unidades, a partir da unidade de São Paulo e São Bernardo, e também sou coordenador da subseção do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, pelo DIEESE, e que se expandiu ao longo desse processo e tem uma participação no mercado de 7% em 2020, né, dos veículos licenciados. Então, é uma empresa absolutamente significativa do ponto de vista da sua produção e que se expandiu, inclusive, para a região Nordeste, como nós sabemos, com as fábricas de Camaçari, a fábrica da Troller na cidade de Horizonte, no Ceará. É importante dizer que a Ford também recebeu, ao longo desse processo, 7% na perspectiva dos veículos licenciados. Então, é uma empresa na região Nordeste, uma série de incentivos federais, estaduais, tributários, além de créditos do BNDES. Então, é uma das montadoras mais beneficiadas do ponto de vista de incentivos tributários e de recursos de crédito do BNDES nesse período recente, tá? No período aí a partir de 2002, mas principalmente no caso da Bahia a partir de 2004. E a sua saída, ela significa também o fechamento de uma empresa que já chegou a possuir 22 mil trabalhadores, praticamente, uma produção acima de 165 mil unidades, e que agora possuía cerca de 9 mil trabalhadores, contando já com a fábrica de São Bernardo do Campo, que foi fechada 2 anos antes. Então, para nós tratarmos apenas do fechamento da Ford na Bahia e no Ceará, nós estamos falando de um impacto potencial do ponto de vista de empregos que chega a 118 mil postos de trabalho, considerando a cadeia produtiva e todos os empregos desdobrados a partir do efeito renda, uma perda de massa salarial da ordem de 2 bilhões e 500 milhões de reais ano, uma perda de arrecadação tributária de 3 bilhões ano com o fechamento dessa empresa. Então, esse é o
efeito imediato e direto, né, da decisão que a empresa tomou, seguindo a decisão que havia tomado 2 anos antes de fechamento de uma das unidades principais, né, das suas atividades produtivas, portanto, com um efeito significativo, principalmente direto sobre os trabalhadores, agora na região Nordeste, como havia acontecido em São Bernardo do Campo e na região do ABC. Mas nós temos, na verdade, o restante do iceberg, que é a segunda parte da minha fala, e que você, inclusive, deputado Rogério, mencionou, né, na abertura da sessão. O processo de desindustrialização, né, que nós vivemos. O Brasil, é importante lembrar, a partir dos anos 30 e principalmente dos anos 50, se configura como uma grande potência industrial também, passa a ocupar uma das principais posições no cenário da produção industrial de todo o planeta, e vamos perdendo isso progressivamente, aceleradamente, a partir de 2015, principalmente. Alguns dados na perspectiva nacional: a nossa participação da indústria no PIB já chegou a ser 27%, ela está em 11%, mas o problema maior não é esse, o problema maior é que seja 11% em cima de um PIB que está estagnado, para dizer o mínimo, né? Nós temos um valor adicionado industrial, um PIB industrial que alcançou em 2011 o seu pico com 308 bilhões de dólares e que tem o último registro oficial com 215 bilhões. Nós estamos falando aí de mais de 80 bilhões de dólares de perda de uma indústria que é 22% menor, né, em 9 anos, em 8 anos, do que foi no início da década. E nós temos uma perda de 35 mil unidades industriais de 2014 a 2020 e uma perda dos 3 milhões de empregos industriais que foram gerados, né, na expansão da economia brasileira entre 2002 e 2014, a indústria cresceu 3 milhões de empregos formais e já perdeu 1 milhão em apenas 5 anos, né, e continuará perdendo se não for interrompido o processo de desindustrialização, que corresponde não apenas à ausência de uma política industrial. A última vez que nós ouvimos falar de política industrial ou de algum plano para a indústria foi em 2016, quando o BNDES era presidido por Paulo Rabelo, e aquilo foi engavetado, né? Mas não há projeto de política industrial e não há projeto de desenvolvimento. Então, sem projeto não se vai, obviamente, a lugar algum, tá certo? A pandemia, na verdade, nos pega já com o país descendo a ladeira, com a indústria descendo a ladeira, e isso acentua, né, os efeitos desse processo, efeitos que vão sendo, inclusive, amplificados por acordos comerciais, como o acordo automotivo com o México, que coloca em risco as unidades que ainda restam. Nós estamos com uma capacidade ociosa que foi instalada por conta do programa Inovar Alto. Corretamente, nós estamos com uma capacidade ociosa superior a 50%, e nós temos, portanto, um processo que é de absoluta desestruturação das cadeias produtivas, tá certo? Não apenas das grandes empresas, mas principalmente das pequenas e médias empresas industriais. BNDES com uma redução dos seus desembolsos a um nível de 1/3 do que era em 2013. Então, uma série de medidas e não medidas, especialmente do atual governo e mesmo do governo anterior. Deixa eu fechar aqui o meu alerta aqui de alarme, que vão apenas agravar a situação se esse processo não for interrompido rapidamente. Eu quero acrescentar, chamando a atenção para 2 manchetes do jornal Valor de hoje, que acho que sinalizam muito bem o contexto em que nós estamos mergulhados, né, de desestruturação, de ausência de política, de ausência de planejamento. Setor privado fecha contrato para comprar vacina da Índia, é a manchete principal.
Com importação recorde, déficit da indústria química supera 30 bilhões em 2020. Ou seja, no lugar de um processo de expansão da indústria, né, que nós realizamos ao longo de décadas e poderíamos continuar realizando e poderemos continuar realizando, nós revertemos esse processo, o que é absolutamente incompatível com um país do tamanho do Brasil, né? E assistimos, infelizmente, à entrevista do presidente do IPEA dizendo que o país não tem capacidade de ter uma indústria competitiva, o que é um absurdo, né? Total e absoluto. Nós estamos discutindo hoje vacinas da Rússia, Índia e China, coincidentemente integrantes do bloco BRICS, e não temos o B presente nesse processo. Temos o B com iniciativas pontuais, né, como foi a iniciativa importantíssima do Instituto Butantan para o enfrentamento da pandemia também, tá certo? As iniciativas que foram tomadas foram absolutamente pífias. Nós temos uma ausência de sintonia com as conexões possíveis com a infraestrutura, com a expansão da infraestrutura, com a mudança climática e, portanto, uma série de oportunidades que se perderam nos últimos anos que podem e devem ser recuperadas. Então, o fechamento da Ford é a ponta de um iceberg gigantesco, né, e desastroso em que nós estamos colocados, e eu encerro com isso, deputado Rogério Correia, e fico à disposição de vocês para eventuais acréscimos e complementos. Muito obrigado em nome do Diese pela nossa participação aqui nessa audiência pública. Muito obrigado, Luiz Paulo, pela sua contribuição e também pelo tempo que você foi rigoroso. E obrigado pela contribuição que nos deu aqui sobre esse tema, esse debate. Eu vou passar imediatamente agora para o Paulão, que é da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, também da Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores. Presente também com a gente a Rosa Neide, nossa deputada federal. Prazer tê-la aqui, Rosa Neide. Eu já também comuniquei a presença do Alexandre Padilha, do Bom Gás, da Fernanda Mequiona e também da Alice Portugal. Nós vamos anunciando os parlamentares, vamos inscrevê-los, e a Cíntia está fazendo a inscrição dos parlamentares, nós vamos revezando. Então, com a palavra agora, Paulão, pediria a você que pudesse também se limitar aí no prazo possível 5 minutos, claro, estendendo se for necessário. Um abraço, Paulão. Obrigado, Rogério. Cumprimentar minha companheira Neida, companheira Mônica Veloso, aqui eu cumprimento todas as mulheres aí presentes, meu companheiro Padilha, deputado, você também, e os companheiros e companheiras das centrais sindicais presentes. Bom, diante do quadro técnico que o Luiz Paulo apresentou, o que eu queria dizer é o seguinte: nós já vimos esse filme do fechamento da Ford, aqui em São Bernardo do Campo. Fizemos um enfrentamento num momento onde não tínhamos pandemia. Então, a primeira coisa que eu quero registrar para esse coletivo é que a atitude da Ford é uma atitude canalha. Primeiro, por demitir, sem conversar com os sindicatos, e no momento que foi jogar aí para mais de 118 mil pais de família no desemprego, no mar de desemprego que está esse país, até porque o canalha mor é o presidente corrupto desse país que comanda, é o Bolsonaro, que está fazendo essa desgraceira toda, né? E lamento que só agora, por causa da comida, que parece que ele vai cair. O tanto de crime que ele já cometeu já era para ter tirado, principalmente o atentado à vida, né? Porque essas mais de 218 mil vidas perdidas aí, com quem eu me solidarizo, e as vítimas dessa Covid, se deve em grande parte a ele. Então, sobre a Ford, o fechamento dela, o que nós estávamos discutindo, num primeiro momento nós queríamos a ocupação da planta. Não deixar sair um parafuso sequer, porque isso é um desrespeito. Ela teve incentivos, como foi dito aí, nessa magnitude, e simplesmente vira as costas e na maior cara de pau fala: não, mas nós vamos continuar vendendo os produtos aqui. Claro que nós queremos os produtos, mas primeiramente nós queremos empregos, e empregos de qualidade, que é o que ela está tirando daqui. E está tirando graças à ausência de uma política econômica. E alguns embarcam aí na questão do subsídio, não tem nada a ver com subsídio. Por quê? Subsídio ela tem.
mas você não tem mercado interno consumidor. Em outros governos, onde o emprego foi mantido, por exemplo, no governo Lula, governo Dilma, que baixou a 4,5% o nível de desemprego, você tinha o mercado interno forte, pungente, porque você tinha política econômica, com distribuição de renda. Hoje isso não acontece com esse governo. Por isso é muito importante a retirada dele. Só que as indústrias também que se instalam aqui, nós não queremos assustar as indústrias, mas os governos desses estados têm que ter mais energia para cima dessas empresas, tem que bloquear algumas coisas delas. No meu entendimento, por exemplo, as contas dessas empresas têm que ser bloqueadas para que elas pudessem devolver esse subsídio em forma de benefício para os trabalhadores. E a Ford não fechou só no Brasil por conta dessa política. Tem a ver com essa política porque ela fecha dizendo da questão do mercado interno e apontando que a recuperação que ela espera do Brasil aqui é só em 2023. E eu, na minha modesta opinião, com essa desgraça de governo, nem em 2023. Tem que ser trocado. É isso que tem que estar claro aqui, para fazer esse enfrentamento. A outra coisa é que ela fechou na Rússia, fechou na Inglaterra, está fechando na Austrália, fechou na França. O problema é o tratamento que ela recebeu na França, por exemplo. É só pesquisar. O que o governo francês fez com a Ford? Exigiu uma indenização milionária para os trabalhadores que são jogados na rua. Tem que fazer a mesma coisa no Brasil. Essa era a nossa intenção. Claro que diante da pandemia que está colocada, os dirigentes sindicais aqui buscaram dialogar com os trabalhadores, uma ocupação que não foi sucesso. Então nós temos que apelar aqui o Congresso, né, para a questão aí, judiciária também, para a questão do legislativo aí, para que a gente crie mecanismos que dificulte, não é que ela não tenha que vir, mas que ela venha com respeito. E podemos comparar a China, por exemplo. Por que as empresas se instalam lá? É pelo gigantesco mercado que tem lá, pela pujança de distribuição de renda que tem lá. Então eles têm mercado interno. Só que não é assim, não. Chega lá, se instala, não deu certo, eu viro as costas e vou embora. Que eu saiba, essas indústrias são capitalistas. E no capitalismo tem risco. Então nós não podemos vir aqui, pegar o dinheiro do Estado, não deu certo, eu vou embora e deixo os trabalhadores à mercê, a própria sorte aí. Então a gente tem que pensar nessa lógica. Mas isso não significa que nós não vamos atrair indústrias para o nosso país, que nós atraímos e muitas. Inclusive, se for partir por um campo aqui ideológico, o governo de plantão, Rogério, disse o seguinte, que se o nosso vizinho do lado, Fernandes, aí, ganhasse as eleições na Argentina, as empresas iriam fugir de lá para o Brasil. Está acontecendo o contrário. Está acontecendo o contrário, porque aonde você tem um presidente que vem na rede de televisão falar que o seu país está quebrado. Está quebrado, mas compra leite moça que dá para fazer brigadeiro para deixar o céu brilhando, né? É brincadeira um troço desse. Então, é esse o país que nós estamos vivendo. E o quadro da indústria já foi dito aí, e fechou-se também, não foi só a Ford, eu vou lembrar, viu Paulo Bresciani? Fechou a Mercedes aqui, Iracemápolis, uma planta nova, com alta tecnologia, podia dizer até quase da indústria 4.0, e fechou em 5 anos. Está apontando fechar a MWM. Em média, pesquisa que eu vi, fecham-se 17 empresas no Brasil. Claro que quando se fecha uma montadora, que na minha visão, ela melhora até o nível salarial, tem níveis salariais elevados, como é o caso do setor naval, que foi destruído nesse governo, desde o golpe para cá, foi destruído. E aí você reduz, inclusive, o piso salarial, a massa salarial, você piora a distribuição de renda. Esse fator, se você olhar, com exceção do polo de Camaçari, se você olhar com exceção dos petroleiros, o melhor salário vai estar na planta da Ford, assim como é em Horizonte, lá no Ceará, onde se produz os jipes lá, petróleo. E a Ford foi oportunista mesmo, porque ela compra aquela empresa para poder se beneficiar, pegar todos os benefícios que estavam sendo dados para o Nordeste inteiro. Então foi isso que ela fez, de caso pensado. E na nossa visão, ela está querendo enfrentar a nova revolução industrial, enxugando, fechando empresas, pensando em home office. E na nossa visão como dirigentes sindicais, equivocadamente. Até porque toda vez que não se ouve os dirigentes sindicais, que não se senta na mesa, não se discute de forma tripartite, dá merda. É isso que acontece. E eles têm isso deliberadamente. E eu lembro muito bem que o ABC também estava fadado a ser uma Detroit, né? Não com governos progressistas, quando foi com o presidente Lula, mas com esse governo tende a ser sim. Mas nós fizemos um enfrentamento, criamos câmaras regionais, câmaras setoriais, para debater
a indústria, para manter ela funcionando. Tem N alternativas que dá para propor e nós sairmos dos 11% que vem derretendo para voltarmos à pujança que nós éramos. E só lembrando, e finalizo aqui, que os dados que eu pego aqui podem não ser tão precisos, mas o agronegócio recebeu, produziu aí de impulso de ganhos, recebeu 500, ele ganhou, lucrou 580 bi, devolveu para a União algo em torno de 6 bi. A indústria lucra 170, 180 bi, devolve 80 bi, até nisso é melhor você ter indústria, não que tenha que destruir os outros, mas você pode ter ambos crescendo junto, e principalmente investir na agricultura familiar, que é quem alimenta esse país, a indústria da agricultura familiar e a indústria farmacêutica, como foi dito aqui, tem que ser pujante, que significa soberania no nosso país. Ela é abandonada. E aí vai se comemorar importação de vacina. O que se está se comemorando é a produção pela nossa indústria farmacêutica também, que foi destruída nesse país. Então, finalizo aqui que espero muito que saia uma decisão desse coletivo de enfrentamento para valer e que beneficie os trabalhadores em todas as plantas que foram atingidas, não só da Ford, mas da indústria em geral. É isso, obrigado. Obrigado, Paulão, pelas suas palavras e contribuição aí nesse nosso ato contra as demissões na Ford. Você lembrou de diversas situações, me permito também fazer uma homenagem aqui aos trabalhadores em Brumadinho, né? Anteontem, dia 25, completaram 2 anos da tragédia criminosa da Vale em Brumadinho. E até hoje os trabalhadores continuam lá e as famílias sem suas residências, sem a sua fonte de emprego e sem que o governo também pressione a Vale para que ela faça o ressarcimento que deve. Então é bom que não esqueçamos também, são 2 anos, 272 mortes. Foi o maior acidente de trabalho no Brasil. E aproveito a oportunidade para passar também a palavra agora para o Ministério Público do Trabalho, que tem nos acompanhado nessas nossas reuniões. Ronaldo, por favor, peço também, vamos colocar um prazo agora, pessoal, de 3 minutos, porque temos vários inscritos. E já estão presentes também, agora mesmo eu passo a palavra para coordenar, o Vicentinho Zaratini, que estavam nossos deputados com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Presentes também com a gente, além de deputados que já citei, o Alencar Santana, de São Paulo, a Regiane Dias, nossa deputada, muito obrigado pela presença, e a Érica Cocai. Então, com a palavra, o Ronaldo, do Ministério Público do Trabalho. Muito obrigado, meu nobre deputado Rogério Correia, a quem saúdo todos os demais deputados e deputadas aqui presentes, com especial atenção às nossas deputadas, nossas mulheres batalhadoras, Alice Portugal, Rosa Neide, Fernanda Melchione, a Érica Cocai, aqui presente, e a todos os demais, e aos nossos companheiros sindicalistas que estão nessa luta, que é uma luta internacional, né, uma luta nacional, acho que ficou bem frisada na fala dos que me antecederam aqui, Paulão e o nosso Paulo Brichani. O Ministério Público do Trabalho, no primeiro momento que ficamos sabendo, como todos também, é uma coisa até que a gente tem que colocar bem, frisar bem, que é a falta de transparência desses processos, dessas empresas que saem do Brasil, não só da Ford, mas de outros, né, onde uma empresa desse porte nos pega de surpresa. Então, o Ministério Público do Trabalho, como muitos foram pegos de surpresa, concessionários, metalúrgicos, e no primeiro momento já montamos um grupo de atuação finalística, um GEAF, que tem a coordenação do vice-coordenador da Conalis, o Jefferson Rodrigues, e já fizemos reuniões com a Ford, a primeira reunião, inclusive essa reunião foi primordial para que nós pudéssemos requisitar alguns documentos a respeito das informações e dados desse processo. Fizemos reuniões também com os colegas os companheiros de Camaçari e de Taubaté, e hoje uma parte do nosso grupo está em reunião com o governo da Bahia. Fizemos já uma reunião com o governo de São Paulo e com o BNDES. Então, o grupo de atuação finalística, ele está atuando fortemente nesse processo, e eu acho que, como os colegas aqui bem frisaram, a gente não pode desconsiderar de maneira nenhuma que esse processo é um processo muito maior. É um processo de uma empresa que chegou ao Brasil em 1919 e durante anos teve subsídios, subvenções de todos os governos,
e que está saindo do país por algum motivo que é muito maior do que só a política nacional, embora a política nacional ela seja realmente de grande monta e tenha uma responsabilidade muito grande nesse processo. Se há 20 anos atrás, isso tem que ficar bem claro, houve uma disputa entre Rio Grande do Sul e Bahia, hoje a disputa não é mais nacional, a disputa é internacional. Hoje disputa-se com o Uruguai, com a Argentina, com os tigres asiáticos, os demais países do BRICS, que nós, como Paulo bem colocou, não tem o B. Então, há algo maior e sintomático. A Ford já tinha iniciado esse processo, ao que tudo parece, ao sair de São Bernardo. E quando a gente fala de transparência, não ficou claro naquele momento, ao que parece a todos nós, que era um processo maior. Pelo que me recordo, naquele momento, parecia que era só a desativação da planta de caminhões, como se fosse continuar. Depois, tendo aí acordos coletivos com os sindicatos dos metalúrgicos de Taubaté, de Camaçari, inclusive com previsão de garantias de emprego em Taubaté até o final de 2021, em Camaçari, se eu não me engano, até 2023, 2024, o que dava ensejo o quê? De que a Ford ficaria. Então tem algo nesse processo que nos pegou de surpresa, porque a própria postura da empresa demonstrava que tinha um movimento que era ficar e um outro movimento que foi retirar-se. Então nós temos aqui a necessidade de dar uma atenção muito grande para esse processo, nobres deputados, companheiros, porque a perda da Ford não é só a perda da Ford, é um processo que está ocorrendo no setor automotivo, como bem colocado, a IO, que já está saindo do Brasil. Nós temos uma desindustrialização grande. Então, apesar da nossa luta unida na parte trabalhista, não só a parte trabalhista dos trabalhos diretos daqui, dos trabalhadores da Ford, mas do entorno também que essas cidades vão sofrer. Os colegas do GES estão fazendo pesquisas excelentíssimas. Além das 5 mil demissões na Ford, nós temos a perspectiva de perda de 120 mil postos de trabalho. Camaçari pode perder praticamente toda a sua planta industrial ali, e nós temos uma outra preocupação, que é a dispensa em massa nas empresas fornecedoras de autopeças. Então esse movimento vai ser muito grande, muito maior. Nós precisamos nesse momento, embora tanto o Ministério Público como os deputados e deputadas e os companheiros estejamos aqui com outras pautas, mas essa pauta é central, porque é uma pauta que envolve um processo que vai abranger aí várias categorias. Eu não quero me alongar, mas há algumas coisas muito importantes para serem colocadas. O Ministério Público já pediu dados ao BNDES sobre a situação da Ford, está pedindo dados também para os governos estaduais. Como eu falei, hoje estamos tendo nesse momento uma reunião com o governo da Bahia, já fizemos São Paulo, e a transparência é muito importante. Nós precisamos dos dados, das transparências, desses subsídios, dessas subvenções, dos compromissos da empresa Ford e de outras no Brasil. Já terminando, nobre deputado. Então nós precisamos de transparência, algo que é inevitável. Eu peço assim que nós possamos terminar essa audiência pública com alguns encaminhamentos concretos, e um que é muito importante é verificar a legislação que foi mudada em 2017. Antes, para uma empresa produzir veículos no Brasil ou importar veículos, melhor dizendo, ela tinha que ter uma planta industrial aqui. Isso não precisa mais. Então o processo de desindustrialização, embora seja algo global, a política nacional evidentemente facilita. Nós tínhamos o Renova Alto, né? O Inovar Alto, que vigorou de 2012 a 2017. Eu não estou dizendo que nós devemos reiterar exatamente essa política, mas temos que fazer algo parecido, porque todos os estados fazem. O neoliberalismo não é uma realidade. Ele é apenas um discurso. Todos os países são protecionistas. Então nós precisamos de transparência, nobres deputados e nobres companheiros, com a legislação, verificar essa legislação que autoriza as empresas a saírem do Brasil, tirar todo o seu parque industrial e passar a importar, concorrendo inclusive com as empresas que vão ficar, podendo gerar mais emprego. Precisamos verificar uma política de inovação, de incentivo a essas empresas, né, e o crédito perante as instituições públicas aí que receberam. É uma luta muito forte. Eu acho que essa audiência pública demonstra o que é necessário, a unidade de todos nós, e não desconsiderarmos esse processo. A Ford é um dos sintomas, é uma da engrenagem, mas não vai parar aqui. De qualquer forma, o Ministério Público do Trabalho não está à disposição, está junto na luta.
Está junto. À tarde teremos agora uma reunião com os companheiros das centrais sindicais e das categorias metalúrgicas envolvidas daí, o Paulão, né, e os demais companheiros dos sindicatos que estão sendo afetados diretamente pela Ford. Nos colocamos à disposição e agradecemos a oportunidade de estar nessa unidade de luta. Obrigado. Muito obrigado, doutor Ronaldo, representando aqui o Ministério Público do Trabalho. Os encaminhamentos nós faremos ao final, mas muito obrigado pelas propostas. Vamos precisar de mais do Ministério Público do Trabalho, com toda certeza, nessa luta, que é um grande parceiro nosso. Olha, a próxima inscrita é a deputada Fernanda Melchiona, mas antes da Fernanda, queria registrar também a presença do deputado Zé Neto, dentre tantas outras deputadas e deputados que aqui já listei. Mas se for passar antes da Fernanda, ela me permita a palavra para o Vicentinho, que junto com... Com certeza, Rogério, com certeza. Pois não, que junto com o Zaratini estiveram agora com o presidente do Congresso, Alcolumbre. Então eu passo já a direção dos trabalhos para o Vicentinho, que quem organizou este ato, fez a sugestão da organização, o nosso novo trabalho, e posteriormente aos partidos de oposição. Então, Vicentinho, eu passo para você coordenação, viu? Parabéns, o ato está indo muito bem, com certeza, com a sua coordenação, nós teremos também bons encaminhamentos. Pois não, Vicentinho? Muito bem, estimado companheiro Rogério, colegas deputados e deputadas que se encontram participando nesta audiência pública. Obrigado aos nossos palestrantes que até agora se fizeram presentes. Eu não tenho aqui condições de nominá-los, apenas sei que o nosso companheiro Luiz Paulo Bresciani falou em nome do DIEESE, agradeço muito. Dizer que nós estamos chegando agora exatamente em função da audiência que nós tivemos com o presidente do Senado, com o presidente do Congresso Nacional, portanto, representando a Câmara e o Senado. Eu te agradeço, Rogério, você como nosso coordenador no núcleo do trabalho, na comissão de trabalho, que tem feito um brilhante trabalho, foi assim na nossa luta em defesa dos trabalhadores de aplicativos, foi assim na nossa luta em defesa dos trabalhadores e no protesto contra as demissões na Embraer, foi assim na luta em defesa dos servidores públicos e de outras ações que nós desenvolvemos. E eu sei que você, companheiro, ainda está sob o efeito, mas graças a Deus fora de perigo, do coronavírus. Você que ficou num momento difícil, né? Começou a não sentir gosto da comida, achando que era culpa da pessoa que fazia comida na sua casa, mas que graças a Deus está bem, está conosco para continuar na trincheira. Nosso companheiro Rogério tem tido um trabalho extraordinário na luta em defesa dos nossos movimentos. Líder, por aqui, líder, por favor. E por esta razão, eu quero te agradecer, Rogério, a sua presença, a sua participação aqui conosco. Eu já percebi que está muito bem concorrida essa participação. Não pode passar de 100, porque a sala cabe menos. Poderíamos ter uma sala que daria 300 pessoas, com certeza. Mas vamos fazendo assim mesmo, né? Bom, como surgiu essa ideia desta audiência pública? Em uma das assembleias na Ford, lá em Taubaté, eu e o companheiro Zaratini, em nome da nossa bancada, nos fizemos presentes para prestar solidariedade, para falar da importância da ação a ser desenvolvida em defesa não somente contra o fechamento da Ford, mas também de uma política industrial voltada para o desenvolvimento, voltada para o crescimento, coisa que o Bolsonaro é incapaz de fazer. Ele não tem projeto para a sociedade. O projeto dele é ser porta-voz, é ser ventríloco dos grandes interesses obtusos do nosso país e, portanto, não temos nem com quem conversar. Tinha o Ministério do Trabalho, eles acabaram, além de acabar com tantos direitos no nosso país. Pois bem, diante dessa visita à fábrica, ao lado do nosso companheiro Cláudio, que é o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos em Taubaté, nós também decidimos pela realização desta audiência pública. Na reunião que nós tivemos agora com o presidente do Senado,
estavam presentes as várias centrais sindicais, e aqui representando todas elas está o nosso companheiro Valeir, que é membro da Executiva Nacional da Central Única dos Trabalhadores e é o homem que assegura a presença da CUT aqui em Brasília com todos nós. A audiência foi na residência oficial do Senado Federal, fomos muito bem recebidos e saímos dali com um compromisso. Mas antes de falar desse compromisso, dizer que também estavam presentes conosco o nosso querido líder, grande líder, nosso companheiro Enio Verri, conosco desde cedo, pessoalmente, o nosso querido líder da minoria, o nosso querido companheiro Zé Guimarães, também presente aqui entre nós, o nosso querido Zaratini, que é o líder da oposição, também presente entre nós nesta audiência, além das centrais que já me referi, e também o nosso querido companheiro Vela, que é vereador da cidade de Pindamonhangaba, uma cidade vizinha a Taubaté, grande e solidária. Quando estivemos na Assembleia, também o Vela estava lá. Mas especialmente as presenças do nosso querido companheiro Júlio, que é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Camaçari, e ele que faz parte do Complexo Ford, veio de Salvador para participar conosco desse momento. Seja bem-vindo aqui à nossa casa, viu, Júlio? A nossa liderança aqui. E o nosso querido companheiro Claudião, que é o nosso presidente do Sindicato dos Metalúrgicos em Taubaté e região. Eles entregaram documentos, fizeram os pronunciamentos. Nós sentimos que nessa conversa houve uma importante sensibilidade, tanto do presidente Alcolumbre, quanto do próximo, que é candidato a presidente do Congresso Nacional, o nosso companheiro Paulinho Teixeira também, que acabou de chegar aqui, nosso irmão, estava conosco também. Estava conosco também o companheiro Rogério Carvalho, que é o nosso líder do Senado, também presente. Bom... Aquele é o outro, o Rogério. Hein? Tem outro Rogério aí? Rogério Carvalho e Correia, temos dois. Era o Rogério Correia, né? Rogério Carvalho, Rogério Correia, né? É porque eu te quero muito bem, viu, Rogério? Fala seu nome toda hora, viu? Nosso querido Rogério, que é o nosso líder no Senado. E também presente o Rodrigo Pacheco, que é o candidato a presidente do Senado, na perspectiva da continuidade do que foi assumido ali. Bom, a possibilidade real de se retomar, a partir do Congresso, a discussão, por exemplo, do Inovar Alto, que foi um projeto que assegurou condições para a produção com conteúdo nacional, com geração de emprego, mas os meninos vão falar mais adequadamente sobre esse tema. Só quero dizer que foi uma reunião importante, né, líder? Foi uma reunião muito importante e depois teremos outros diálogos aqui em Brasília, com segmentos da sociedade, como disse o nosso representante do Ministério Público do Trabalho, também a Justiça do Trabalho e outros organismos aqui presentes. A missão que estes dois companheiros estão cumprindo, representando dignamente a categoria dos metalúrgicos, ou quem sabe, os trabalhadores da indústria no país inteiro. Esta missão é uma missão de extrema importância, apesar do recesso aqui na Câmara dos Deputados. Fizemos questão de vir todos para cá em função disso. Também dia 1º teremos aqui o processo eleitoral, mas já fizemos questão de fazer isso. E eu queria ler, acho que eu pedi para o nosso líder ler, você prefere ler, líder? Então eu vou ler uma carta nossa, da nossa bancada, do nosso partido, para a partir daí introduzir o nosso debate. Peço um pouquinho de paciência a essa aí, guerreira estimada Fernanda Melchiona, que nos acolheu tão bem quando fomos a Porto Alegre para conversar com os vereadores negros,
com o pai do menino que foi assassinado lá no Carrefour, com a esposa dele, com o governador, com a Polícia Federal, com o Ministério Público, com a Defensoria. Obrigado, querida Melchiona, agradeço publicamente o carinho que você, juntamente com a nossa estimada Maria do Rosário, nos deram nessa visita lá para criar políticas e impedir que o nosso povo perca a vida a cada dia, sobretudo o nosso povo negro. Então, um pouquinho de paciência, tá bom? Bom, o que é que diz aqui, uma nota relativamente pequena, uma página e pouco, mas diz o seguinte: a nossa posição sobre o encerramento das atividades em fábrica da Ford no Brasil. No dia 11 de janeiro foi divulgada a notícia de que a Ford S.A. resolveu fechar as portas de suas fábricas em Camaçari, Bahia, Horizonte, Ceará e Taubaté, São Paulo. Em 2019, já fora fechada a fábrica em São Bernardo do Campo. Eu participei lá da luta com o nosso povo. Eu, não somente eu, como vários companheiros aqui. Após mais de 100 anos de atuação no Brasil, a empresa manterá apenas um centro de provas em Tatuí e provisoriamente manterá o Centro de Desenvolvimento de Produtos em Camaçari, Bahia, previsto para a produção de peças de reposição. Representações de trabalhadores e dados do CAGED indicam que o Brasil já acumula mais de 30 mil desempregados no setor, inclusive aqueles demitidos pela Ford em 2019, no fechamento da fábrica de veículos em São Bernardo do Campo. A Mercedes também fechou por desinteresse no país e já existe notícia sobre a Audi. Quando a gente se refere aqui a Mercedes, não está na nota, mas é na cidade de Iracemápolis, uma fábrica novíssima que também fechou. Então, em São Bernardo, felizmente, até agora estão até fazendo algumas contratações, e tomara que siga para frente. Mas o fechamento da Audi também, que existe notícia sobre a possibilidade de fechar no Paraná. Portanto, o fechamento das fábricas da Ford não deve ser analisado como um evento isolado, sendo fruto do esvaziamento de políticas de industrialização, especialmente aquelas voltadas para o setor automobilístico. A redução gradativa do tamanho da Ford no Brasil pode ser verificada na sistematização pelo DIEESE no quadro histórico da empresa e antecede os efeitos da pandemia. Em 1980, a Ford tinha 21.800 trabalhadores em uma produção nacional de 165 mil unidades ao ano. Em 1990, tinha 17.578 trabalhadores e em 1999, 9.153. Atualmente, a Ford possui 4.604 trabalhadores diretos na unidade de Camaçari, 830 na unidade de Taubaté e 470 na fábrica de Jeep Stroller, em Horizonte, no Ceará. O número total de trabalhadores diretos da empresa é de 6.171, sendo que 5.000 serão demitidos. Ocorre que a Ford celebrou compromisso e um acordo internacional até 2025 no Brasil. É preciso avaliar as eventuais ilegalidades e as consequências da ruptura antecipada dos compromissos acordados pela Ford e assegurar o acompanhamento e participação das representações dos trabalhadores nas negociações entre a empresa, o governo e as instituições de fiscalização do trabalho. Conforme as informações colhidas pelo DIEESE, o impacto no campo laboral não se reduz a 5.000 demissões estimadas. O fechamento da fábrica da Ford impacta em dezenas de milhares de postos de trabalho, considerando os indiretos e os induzidos, bem como uma perda arrecadatória para o país. Isso porque 5.000 demissões anunciadas pela Ford significam uma perda potencial de mais de 118.864 postos de trabalho, somando diretos, indiretos e induzidos. Os negativos impactos sociais do fechamento dessas fábricas da Ford são inquestionáveis.
em um país que já possui o assombroso cenário de desemprego, informalidade, desalento, subutilização da força de trabalho, fechamento de tantas micro e pequenas empresas, em razão da ausência de política econômica que lhes ofereça condições de continuidade das atividades, o encerramento de fábricas com potencial produtivo é um episódio que requer atitude extrema. Configurado um quadro de profundo impacto socioeconômico, resta exercitar soluções. Algumas já estão sendo implementadas pelos governadores da Bahia e do Ceará, com vistas a impedir a retirada das plantas industriais das localidades, para que não cesse a continuidade da indústria automotiva e sejam preservados os vínculos de trabalho e comerciais existentes. O que defendemos é que haja articulação com as organizações de trabalhadores, se considerada uma gestão por outros grupos empresariais, inclusive apontando para a possibilidade de experiências autogestionárias. Em um estado desenvolvimentista, esse episódio poderia ser uma oportunidade para ajudar a desenvolver uma indústria com cadeias produtivas longas e a manter milhares de empregos, focando na inovação tecnológica e induzindo a atividade econômica local e nacional. Isto requeriria, contudo, um claro compromisso do Estado, e o governo federal, atuando, não tem esse perfil, lamentavelmente. O interesse público nesse dilema de esvaziamento das atividades da Ford no Brasil deve ser direcionado a garantir a infraestrutura existente para assegurar os postos de trabalho, o complexo industrial e comercial do entorno, mesmo que isso demande investimentos do Estado. Além de uma imediata definição de política industrial nacional, dialogada em tripartismo, harmonizada com o retorno do desenvolvimento tecnológico brasileiro para capacitação de domínio de saberes específicos do setor e que permite menos dependência estrangeira e ativação da economia produtiva no Brasil. Não obstante, tendo em vista o atual governo federal e a sua inércia no contexto da desindustrialização e declínio do setor automotivo no Brasil, sem qualquer decisão de fomento do setor, o que restará viabilizado certamente é tornar os ativos da planta industrial da Ford nas 3 cidades em um atrativo para outras montadoras. Espera-se que essa ocorrência permita fortalecer as organizações de trabalhadores e que possam assumir, em alguma medida, atividades produtivas sob o regime de autogestão e que haja pressão social e política para a reestruturação de uma política industrial nacional ou regional de fomento para o setor. Brasília, 27 de janeiro de 2021. Esse documento é, portanto, nossa posição como início da nossa caminhada em apoio aos nossos companheiros, mas também pela garantia do emprego. Foi duro, meus companheiros, que nós vimos lá, pai de família, olhava para a gente como que dizia, e agora? Né? As mulheres, os filhos, foi emocionante, Cláudia, assistir as pessoas tirando sua roupa e colocando ali no alambrado da Ford como um gesto doído e que merece a nossa mais profunda solidariedade. Eu vou, neste momento, portanto, passar a palavra para a nossa estimada Fernanda Melchiona, enquanto a gente organiza aqui a maneira da comunicação dos nossos parceiros que vieram até Brasília para dialogar e buscar soluções. Com a palavra, estimada Fernanda. Obrigada, companheiro Vicentinho. Quero te parabenizar, a ti, ao Rogério Correia, que estava conduzindo até o momento essa importante audiência pública. Acho que foi uma grande iniciativa a partir dessa visita tua, do companheiro Zaratini, lá em Taubaté, junto com o presidente do sindicato, o Cláudio, cumprimentar o Enio Verri, cumprimentar o Zé Guimarães e o Paulo Teixeira, que estiveram junto com os outros companheiros do sindicato nessa reunião. Primeiro, acho que o primeiro tema é nos colocar a solidariedade de todos os trabalhadores e trabalhadoras da FOR
né, nesse momento gravíssimo e nessa ameaça de demissão, né? E essa solidariedade aqui a todos que nos acompanham, e vários entraram, Cláudio, ao longo da manhã, eu estou aqui desde as 10 da manhã, vários representantes, companheiros da Bahia, companheiros de São Paulo, né, entraram, representantes sindicais, mas também companheiros da base, dizer que essa luta tem que ter uma centralidade no Brasil que nós estamos vivendo. E eu falo aqui em nome do nosso partido, nosso pessoal, nosso companheiro Guilherme Boulos também esteve lá em Taubaté conversando com os trabalhadores. Nós estamos à disposição de vocês para seguir essa luta que tem várias dimensões. A primeira, o direito ao trabalho num Brasil espoliado com 13 milhões de desempregados formais, né? Isso é o dado do IBGE, nós sabemos que esse dado aumentou. Isso, numa empresa que tem quase 5 mil empregos diretos, tem um efeito cascata, como bem falou o Luiz do Diese, de mais de 100 mil postos de trabalho indiretos e vinculados nos municípios, sem contar na redução da arrecadação, né, dos impostos municipais, que boa parte, como Camaçari, por exemplo, os impostos devido à Ford ao município, tem um impacto brutal na arrecadação do município e, portanto, na execução das políticas públicas do município. Então, a dimensão do direito ao trabalho, a dimensão do debate da desindustrialização, essa política que está sendo feita no Brasil de privilegiar os banqueiros, porque é isso, a política econômica toda voltada para os interesses dos grandes banqueiros e do agronegócio, que exporta lastreado em dólar, e o nosso povo está pagando um assalto ao arroz, está pagando um assalto aos alimentos, justamente porque eles preferem vender para fora e, ao ser lastreado em dólar, aumenta no mercado interno no momento que não tem mais auxílio emergencial. É surreal o governo Bolsonaro, não tem mais auxílio emergencial, os alimentos sobem e o desemprego galopa. Então tem o elemento da desindustrialização, e a carta que o Vicentinho leu é muito precisa no que diz respeito ao que uma agenda diferente poderia estar fazendo nesse momento, e tem um elemento, gente, de cobrança do capitalismo selvagem. É inadmissível que a Ford tenha recebido mais de 20 bilhões de reais em isenções, em benefícios fiscais, em empréstimos, de todas as maneiras possíveis que o Estado brasileiro fez para ajudar a Ford, com compromisso, como bem foi lido, de manutenção das atividades até 2025, e comece o ano no meio de uma pandemia em que as pessoas estão lutando contra a maior pandemia que a nossa geração já viveu, anunciando pela imprensa que vai demitir 5 mil trabalhadores. Eu lembro sempre, olha que eu sou pessoal, né, Vicentinho, tu sabe, que o Brizola, por muito menos, estatizou a Golden Share no Rio Grande do Sul, dando $1 para a multinacional e dizendo que lá não era a terra para a farra dos negócios das grandes empresas de energia elétrica que surrupiavam os direitos do povo. Então, eu acho que tem um elemento, sim, de denúncia dessas ilegalidades para que se possa avançar, né, na questão da manutenção dos empregos ou no controle estratégico desses polos aqui no nosso país. Para isso é muito importante a atuação do Ministério Público do Trabalho, o doutor Ronaldo esteve aqui, mas sobretudo o apoio da sociedade e a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras diante deste absurdo da Ford, além, para concluir mesmo, que mostra a falácia da agenda ultraliberal, né, gente? A gente viu a reforma trabalhista que desmontou a CLT, o doutor Ronaldo sabe bem, todos os trabalhadores do sindicato sabem bem, né, nós todos sabemos bem, porque isso ia dar credibilidade a manter o emprego, senão a crise ia vir. Aumentou o desemprego. Nós vimos a reforma da Previdência, que excluiu milhões de trabalhadores e trabalhadoras da Previdência Social com a mesma cantilena enfadonha. E agora, né, depois de tudo isso, não só as demissões aumentam, como eles começam a inventar que o tema é o funcionalismo público e querem reforma administrativa, começam a inventar que não sei qual é o bode na sala para estrangular os recursos públicos e massacrar o Estado brasileiro. Então é muito importante a unidade entre todos e todas, nesse momento, em defesa dos trabalhadores da Ford, é em defesa de cada um desses 5 mil trabalhadores e trabalhadoras, mas é também pelo futuro dos direitos dos trabalhadores do Brasil, de uma forma geral, e de todos os outros setores da indústria. Então, contem comigo, né, pessoalmente, estou aqui em Brasília toda essa semana, Vicentinho, se tiver agendas de superestrutura que eu possa estar junto para ajudar nessa pressão, né, tu pode me ligar, assim como como eu bem te recebi lá em Porto Alegre, fiquei muito feliz com a ida da comissão externa lá, também estou aqui à disposição dessa comissão em Brasília para que a gente possa ajudar, mas muito mais do que isso, na luta concreta nas cidades, né, na luta em defesa desses trabalhadores em todas as esferas, contem conosco. Muito obrigado, estimada Fernanda, pelo seu pronunciamento. Alô, deputado Vicentinho, pela ordem. Sim, meu companheiro.
o Adilson Araújo da CTB. No início dessa audiência, havia acertado a fala do Diese, na sequência a fala da CNM e depois a fala do Aurino pela Fit Metal Fetim, que ele também é da base de Camaçari. E ele está aqui ansioso, me cobrando: Adilson, você me botou na fila e a fila não chegou, então, se possível, peço que a gente possa colocá-lo na lista, conforme tinha acertado previamente. Obrigado. Tá certo, companheiro. Essa é uma ótima fila. Estou vendo o Bira lá também e vários outros companheiros. Concordo plenamente. Entretanto, Adilson, em função dos nossos principais representantes, que são dos trabalhadores da Ford e que estiveram nessa audiência e vieram para o nosso líder, que está com um monte de atividade, a gente vai dividindo aqui, assegurando. Daqui a pouco eu vou olhar a ordem que está colocada aqui, que o Rogério me mandou, para a gente cumprir todos falarão para garantir. É bom informar também que muitos companheiros estão também fazendo transmissões ao vivo através das várias redes. No meu caso, o nosso mandato está ativo com o Facebook, divulgando, e outros companheiros, outras organizações, o sindicato também está divulgando, os sindicatos também. Então vamos com paciência, que todos terão oportunidade. Diga para o Aurino ter um pouquinho de paciência, que todos nós falaremos. Aqui os dois chegaram a um entendimento e eu vou passar para o companheiro Cláudio, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, onde tem a Ford em Taubaté, para conversar conosco. Obrigado, Vicente. Acho que já são boa tarde, né? Não, bom dia ainda. Bom dia a todos os presentes e a todas presentes. Eu quero saudar aí principalmente todos os trabalhadores e trabalhadoras na Ford, que é o nosso objetivo maior dessa audiência pública. E eu queria ressaltar aqui e agradecer todos aqueles que estão fazendo essa grande frente para enfrentar essa deslealdade e sacanagem que a Ford tem feito com todos os trabalhadores e trabalhadoras no Brasil, né? Essa luta, ela está se tornando gigantesca. Ela já tomou uma proporção internacional e isso é importante ser ressaltado. É importante ressaltar para todos vocês que isso só fortalece e engrandece todos os trabalhadores e trabalhadoras na Ford que estão sentindo esse calor e essa força de cada um que está participando das nossas atividades, né? Nós conseguimos aí envolver quase todos, mas tem um ator que era fundamental se envolver, infelizmente não quer se envolver, que é o governo federal, que tem a caneta e poderia fazer muito por isso, e eu espero que toda essa mobilização consiga sensibilizar o governo federal e ele tome uma atitude em função do povo brasileiro. Porque o que vem acontecendo na Ford, eu tenho falado que é uma questão de soberania nacional, né? Nós não podemos ser taxados como um país de banana, porque a Ford é isso que ela está falando. A Ford deixou claro: eu vou embora do Brasil com os 20 bilhões de incentivo que eu recebi durante os 102 anos que eu estou aqui, e ainda eu vou continuar pegando os meus produtos de outros países e levando aí para o Brasil para que vocês possam comprar e mandar mais dinheiro para mim. Então eu acho que esse desrespeito é gigantesco e o povo brasileiro precisa dar uma resposta à altura. Essa questão da Ford tem que ser exemplar, porque senão outras montadoras vão acabar seguindo o mesmo caminho. E eu acho que é nesse sentido que todos os órgãos e todas as pessoas têm se envolvido com essa luta, com essa batalha que nós estamos tendo. Nós tivemos hoje com o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, tivemos lá com o líder do Senado do PT, o nosso companheiro Rogério de Carvalho, tivemos lá com os deputados federais Vicentinho, Zaratini,
Paulo Teixeira, Zé Guimarães, da bancada dos trabalhadores. Também tivemos presente lá centrais sindicais, né? E tivemos lá a honra também de ter o candidato a presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, que assumiu alguns compromissos que vale ressaltar, que nós, pelo menos eu fiquei muito surpreso com os compromissos assumidos, né? Ele assumiu um compromisso com a questão da vacina já, que é uma pauta da central sindical, assumiu o compromisso da questão do auxílio emergencial até que se conclua todo o processo de vacinação, e eu acho que isso é um ponto importantíssimo. São 67 milhões de brasileiros que necessitam desse auxílio emergencial, que é uma pauta e uma luta do movimento sindical, da bandeira, de todas as centrais sindicais, mas eu tenho certeza que de todos os partidos progressistas. Também assumiu uma pauta com a questão do desenvolvimento social e uma pauta com o desenvolvimento econômico, além de atender o nosso pedido de colocar o Inovar Alto na pauta a partir da semana que vem. Ele se comprometeu a estar desenvolvendo e conversando com todos sobre essa questão do Inovar Alto. Para aqueles que não conhecem o Inovar Alto, eu acho que é importante nós falarmos, porque essa questão pode sim remodelar, tem que derrubar alguém, modificar esse cenário que nós estamos vivendo. Fala, mulher. Há 5 anos atrás nós tínhamos o Inovar Alto, que garante um percentual de conteúdo nacional em todos os carros vendidos no Brasil. Tem alguém falando junto comigo. Sim. Alguém pode fechar que está falando junto comigo? Obrigado. O Inovar Alto, que garante conteúdo de peças nacionais em todos os carros vendidos no Brasil, né? E diga-se de passagem, um instrumento construído pelas centrais sindicais com o movimento sindical, e foi construído tripartite, com a participação do governo e das montadoras, e em seguida, após o golpe, nós tivemos isso desconfigurado e criado o Rota 2030, que foi feito único e exclusivamente pelo setor industrial com o governo. E aí deixou os trabalhadores de fora, e agora nós